É isso aí, fala com o advogado de verdade, viu, gente? Tá cheio de vendedor que se dá uma de advogado aí, não é? Exatamente. Vamos lá, e aí, saindo lá do Mississippi, você foi fazer o que aonde? Saindo de Mississippi, eu falei, poxa, nessa época a minha esposa já tinha parado de estudar, já estava trabalhando em escritório de contabilidade, entendeu? A documentação da gente toda ok, green card e etc. O inglês já tava deitando no inglês? É, exatamente. Não deitando, mas aí... Enrolando. É, quase deitando assim, né? Não cochilando, né? E aí ela fazia tax, né? Que é o imposto de renda, a abertura de empresa, tudo isso. E eu pensei, poxa, ou eu vou trazer minha esposa para Mississippi ou eu vou voltar para Flórida porque não dá certo essa distância. E aí eu pensei, eu vou tirar... Que ela já tava gostando demais dessa ideia. De quê? De você lá, ela aqui. Não, tava não. Ela tava gostando tanto que ela falou assim, ou você volta ou eu volto pro Brasil. Nossa! Ela gostou muito. E aí eu tava em dúvida em tirar 3 licenças, né? Uma a licença que eu tenho hoje, outra a licença de mortgage, né? Que é a questão de financiamento de imóveis e etc. E a outra a licença de realtor, né? Que é a de corretor de imóveis. E aí eu sou do tipo daquela pessoa... Ah, é, que você tava falando que você queria licença. Não, eu quero uma profissão, quero uma licença. Exatamente. E aí eu sou daquele tipo, Paulo, bem cri-cri mesmo. Tudo que eu vou fazer, eu faço um brainstorm ali, uma tempestade... Um estudo, de ideias. Eu pego assim, coloco os post-its, coloco... As vantagens, desvantagens. Vantagens, desvantagens. E aí eu fui para esse lado dessa licença que hoje eu tô e graças a Deus... Qual que é a licença que o povo quer saber? É a licença 220, que é a licença de você trabalhar como consultor financeiro, que você pode trabalhar com... Foi a mais fácil para tirar, então. Obrigado aí pelo elogio. Olha o nome da licença. Licença 220. Foi quanto ele pagou? R$220. Já passou ali na hora. Ei, se fosse assim... E o que é essa licença? Pronto, com essa licença, porque tipo, aqui nos Estados Unidos a gente só pode trabalhar com alguma coisa se a gente tem uma licença, certo? A gente só pode falar de dinheiro se a gente tiver essa licença. A gente só pode falar de tal coisa se a gente tiver a licença X, certo? E aqui é por estados, né, Paulo? Sim. No Brasil a gente faz uma graduação, vale em todo o território brasileiro. E aqui é por estado. Então, com essa licença, a gente consegue trabalhar na consultoria financeira, fazendo planejamento financeiro para as pessoas, proteção de vida. Legal. Fazendo todo o estudo, né? Para quem precisa, e todo mundo precisa dessa educação. É isso que eu ia falar. Quem é que precisa? Todos nós precisamos. Todo mundo, exatamente. E aí... Aí tu tirou a licença. Quem foi o primeiro louco que acreditou em você que você ia ajudar ele? Boa. Quem foi o primeiro louco? Eu só tirei essa licença porque eu virei cliente e eu fiquei sabendo a importância do produto que eu tinha feito para mim. Que eu tinha uma proteção ali de vida, que eu tinha benefícios em vida. Te venderam o negócio tão bem que você acreditou tanto que você falou, eu vou vender também. Tão bem que eu pensei, isso é too good to be true, né? Isso é muito bom para ser verdade. E depois eu fui estudar para tirar a licença e eu vi que isso era mesmo verdade, entendeu? E eu falei, como foi bom para mim, isso também vai ser bom para as outras pessoas. Certo. Então a gente tem que replicar, a gente tem que multiplicar o que é bom nessa... Isso que você está fazendo. Você tem muito conhecimento, você tem muito know-how, você está chamando aqui as pessoas do seu relacionamento para passar, para dividir aqui a experiência, a trajetória de cada pessoa para as pessoas, ele errou nesse ponto aqui. Já não erro mais. Já não erro mais, exatamente. Perfeito. E aí eu tirei essa licença e eu... Que é a de 220. Você que falou. E aí eu comecei exatamente como você falou. Quem eu vou vender primeiro? Para quem que eu vou vender primeiro? Peraí, por quê? Vender o quê? Tu vende seguro de vida? Ele gaguejou porque Também, entendeu? Mas tipo assim, quando eu entrei, eu tinha muito esse pensamento que você falou de vender, certo? E você não tá vendendo. Eu me considero um bom vendedor porque a gente tem que se considerar um grande vendedor a tudo, porque a gente tem que se vender, certo ou errado? Certíssimo. E eu falo, vendedor é a melhor profissão que tem. Pronto. Se você é vendedor, você nunca vai ser pobre na vida. Exatamente, exatamente. E aí, quando eu tinha muito esse pensamento de vender, Paulo, por incrível que pareça... Não vendia nada. Não vendia nada. Não vendia nada, porque eu ia naquele foco. Poxa, eu vou vender pra ele, vou vender pra ele. Não vendia. Foi na terceira pessoa ali que eu percebi, poxa, agora eu não vou vender. Eu vou na ideia de ajudar ele. É isso aí. Tudo que eu sei hoje eu vou passar pra ele... De graça. De graça. Se ele entender, ok, porque hoje eu consigo trabalhar com vários produtos americanos, então se ele entender, ele vai fechar com algum produto
e eu, como um profissional licenciado, eu vou receber a comissão daquele produto. Então, não é o cliente que vai pagar. Teve até um amigo cliente que eu tava já no quarto café ali com ele de Starbucks. Já tava saindo caro já esse negócio. Já tava saindo caro. Aí ele falou, poxa, Renan, me explica, como é que tu ganha dinheiro, cara? Porque já é o quarto Starbucks que a gente tá tomando café. No teu caso, não vou ganhar, preciso que indique alguém. Tu tá pagando aqui o meu Ice Coffee aqui, cara, e como é que tu ganha dinheiro? Eu falei, cara, meu irmão, o que eu tô te passando aqui, a educação financeira que eu tô te passando, se você entender, se você quiser, ok. Se você não quiser, tá ok também. E esse é o meu propósito hoje, de ajudar mais pessoas o quanto eu puder, certo? Porque quando eu ajudo o Paulo, quando eu ajudo o Rafael, quando eu ajudo o Fernando e etc., eles vão me indicar outras pessoas. Então, a gente tem que fazer o bem e a gente tem que Então, vamos lá. Vamos aproveitar, vamos dar essa moleza pra ele, vai. Como que você ajuda? Qual que é a pegada? Pronto, qual que é a pegada? O Paulo tá precisando de uma ajuda financeira, não de pedir dinheiro emprestado, pelo amor de Deus. Nossa, ele lê pensamentos também. Pronto, mas tipo assim, Renan, cara, eu tô precisando aqui, eu tô muito desorganizado, eu tô devendo... Organização incrível. Exatamente, planejamento. Eu tô devendo um cartão de crédito, eu não tenho uma reserva de emergência, eu tô querendo investir, então quando a gente faz essa educação financeira, a gente chama de one-on-one, né? Que é um com o outro. E aí, exatamente. E aí, o Paulo vai ser uma conversa diferente do Joãozinho, que o Joãozinho tem um filho, o Paulo tem 3 filhos, entendeu? Tem 4 filhos. O Paulo paga aluguel, o João paga casa. Perfeito. Paulo tem carro pago, mas o João deve no carro. Aí tu vai ajudar a organizar a bagunça. Organizar, exato. Renan, eu quero investir. Ok. Você já tem sua reserva de emergência, ok? Sim. Você já tem uma proteção para você com benefícios em vida aqui nos Estados Unidos, principalmente que a gente sabe que a saúde aqui é de primeiro mundo, mas o valor também é de primeiro mundo. Sim. Então você tem que ter uma proteção. Ok, também. Ok, você já pensou na sua aposentadoria? Você já salvar ali mensal, salvar... Aí o cara fala pra você, mas eu tô aqui cheio de dívida, eu não tô conseguindo pagar meu cartão de crédito, como que eu vou pensar na aposentadoria? Aí é onde você entra. Também, exatamente. E isso é 70%, entendeu? Muita gente querendo investir, mas não se organizou. Porque existe três partes. Existe a fundação, a acumulação e a distribuição. É na fundação que a gente vê a questão do que você está ganhando, qual a sua receita, quais são os seus gastos, se você tem dívida ou não, análise de risco, se você tem proteção ou não tem. E nesses 3 fatores a gente vai organizando a pessoa. Ok, Renan, como é que eu vou salvar um dinheiro para minha aposentadoria? Economizar, gente. Salvar porque ele já está americanizado. Pronto. É economizar. Ele não vai salvar dinheiro nenhum. Poupar, economizar. Isso aí. Boa, Paulo. Obrigado. E aí a gente faz meio que um funil financeiro e a gente acha ali o que não estava sobrando $10 por mês, a gente acha na faixa de $200, $300 por mês, porque ele não está organizado. Às vezes, eu estou pagando uma academia. Quantas vezes você está indo para academia? Se você estiver indo para academia, legal. Beleza. Se você não estiver indo, você está deixando o dono da academia como mais chama rico. subscription? Assinatura. Membership. Assinatura de coisa que vocês têm que se... E é tão pouquinho que pega todo mês iPhone. Quem tem iPhone, o Renato que tá ali, ele deve ter $1 milhão de assinatura que ele nem sabe. Aí ele tá fazendo assim, Paulo. Tem muito. A hora que você começa a ver as assinaturas que pega dinheiro da tua conta todos os meses, mas é tão pouquinho, então às vezes você nem sabe como tirar. Você comprou um aplicativo que é uma vez por ano $50. Você fala, não é nada, R$50. Esses $50 que você tá pagando sem usar, você pode estar pegando esses $50 e colocando pro seu eu do futuro. E aí uma coisa que é bem... Eu gosto desse assunto, e o Renan vai voltar aqui uma hora pra gente falar sobre... A gente vai educar tudo isso que ele vende, nós vamos ensinar vocês de graça aqui no canal Perguntas, Perfeito. Porque essa é a ideia do canal Perguntas. E o Renan também, se você quiser comprar o que ele vende, depois você compra, mas a gente vai ensinar tudo de graça aqui, porque a organização financeira, qual que é a palavra que você usou? Planejamento. Planejamento financeiro, quando eu aprendi, só pra vocês terem uma ideia, isso aí não é coisa de brasileiro não. O americano, 99% dos americanos tem $30 mil de dívida. 99% dos americanos tem $30 mil de dívida. É louco. Não tem casa própria. As casas que eles compram, eles ficam refinanciando. Então a casa que vale 100, eles estão pagando 300. Carro eles trocam todo ano. Resumindo, a vida do americano é uma bagunça. Aqui nos Estados Unidos, igualzinho no Brasil, não existe educação financeira na escola. Nenhuma escola do mundo
ensina educação financeira porque nenhum governo quer que você aprenda a mexer com dinheiro. Exatamente. Essa é a real. Exatamente. Pode falar. E quando você pensa em aposentadoria, existe vários planos de governo e etc, que é o que é mais divulgado para as pessoas, né, Paulo? E aí a gente não sabe se é o melhor ou se é o pior. Que é o pior. O Social Security aqui, que é a mesma coisa, acho que no Brasil, INSS, essas coisas, é a pior. Gente, tudo que o governo oferece para você é o pior. Não tem um governo do mundo que quer o teu bem. Nem governo dos Estados Unidos, que é o país de primeiro mundo. Não quer, eles querem controlar a gente. Por isso que você tem que fazer a sua correria, se educar teus filhos, para que... A gente tava conversando agora há pouco. As leis, né? Eu tava conversando agora com o Renan. Ele tava falando umas intimidades minhas que poucos conhecem. Falei, a lei é feita do rico pro rico. Não tem Lula, não tem Bolsonaro, não tem ninguém que vai fazer uma lei para favorecer o pobre. Exato. A lei é feita dos ricos para os ricos. Então, ou você aprende a usar a lei dos ricos no teu benefício, ou você vai morrer pobre. Essa é a real, gente. E aí que entra os trampos que nem o dele, e ele dá risada, ele tá rindo ali, que vocês não estão vendo ele, mas eu tô. Ele ri, porque quando você pega essa manha, tua vida muda. Uma coisa de planejamento financeiro que ele tá vendendo, que eu não tô vendendo pra ele, que ele nunca... Eu amo isso daí, amo porque mudou minha vida. Mas quando você entra, alguém tá falando que cancelou Netflix, parabéns. Boa. Né? Quando Netflix é atraso de vida, você não consegue assistir uma série só, você assiste 300 séries. Maratona. É uma maratona que você faz. E a coisa mais valiosa que você tem na sua vida é o seu tempo. Dinheiro é infinito, tempo não é. Já falei 1 milhão de vezes. Dinheiro é infinito. Ninguém que tá aqui vai ter todo o dinheiro do mundo. Ponto. É infinito. Seu tempo não é. Você não sabe quando o reloginho vai parar do teu coração. Meu, do Renan, do Renato que tá ali, da Fofinha, a esposa dele. A gente não sabe. Agora o dinheiro é infinito, então a gente tem que usar o nosso tempo por fazendo coisas boas. Perfeito. E o Netflix é legal se você assistir uma série. Se você fizer uma maratona, se você não tem controle, que é difícil, eu falei, eu já procurei a fórmula desgraçada que inventou aquilo ali de... Tem uma pegadinha que mexe na tua mente que você quer assistir o próximo. Com certeza. Até eu, que eu acho que eu sou esperto, eu quero assistir mais um também. Só mais um, né? Mas conta, e aí você faz o quê? Vamos lá. E aí, exatamente, a gente trabalha nessa parte de educação financeira para exatamente, pessoal, você não ficar dependendo de um banco, depender de um gerente de um banco para lhe oferecer ali algum produto, algum serviço e etc, que você vai ter uma rentabilidade, mas... Você vai ter várias taxas, você vai ter taxa de carregamento, você vai ter vários FIIs, né? Que são as taxas aqui que você paga. Então, se você tiver essa parte de educação financeira, você vai tanto melhorar para você, como você vai passar o legado para os seus filhos, entendeu? Você tendo uma educação financeira, o seu filho vai ver o seu exemplo e também vai se tornar uma pessoa inteligente, uma pessoa... que sabe lidar com as finanças. É isso aí. Exatamente, que é o que o Paulo estava falando, que a gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprendeu isso na faculdade. Até hoje não ensina a escola. Exatamente. E naquele ponto que a gente estava falando, Paulo, questão de fundação financeira, onde a gente vê também análise de risco, uma história bacana, um gênio encontrou um jovem de 16 anos e esse gênio da lâmpada falou assim, jovem de 16 anos, você pode escolher o carro que você quiser hoje que você vai ter. Mas tem uma condição. Esse carro você vai ter que passar o resto da sua vida com esse carro. Escolha o carro que você quiser. Pode ser conversível, pode ser SUV, pode ser truck, pode ser o que for. Mas você vai ter que passar o resto da sua vida com ele. Esse jovem de 16 anos, ele vai ter esse carro 16, com 20, com 30, 50, 60 anos, 70. Certo? Então ele vai escolher bem... Vai ter uma escolha bem assertiva. Então ele vai cuidar mais desse carro, ele vai lavar esse carro mais, ele vai calibrar os pneus semanalmente, ele vai trocar o óleo 2 vezes mais do que ele trocaria, ele vai cuidar mais desse carro, certo? Eu digo isso para você cuidar, pessoal, da sua mente e do seu corpo. A sua mente e o seu corpo só é um. Às vezes a gente dá prioridade para as coisas supérfluas, prioridade para coisas ali que não vão vingar muito do que a sua própria vida, o seu próprio corpo, a sua mente. Então valorize o seu corpo, valorize a sua mente, que esse é o seu melhor ativo que você tem na vida. É isso aí. Exato. Isso. E outra coisa rapidinho, porque o Renan já com certeza vai falar isso, mas eu já não aguento, eu quero pular aqui e falar. Aí você deve estar falando, mas para investir precisa ter.
não precisa ter um montão de dinheiro. Você pode começar com o mínimo do mínimo do mínimo que você conseguiu juntar. 10 reais, 15 reais, 20 reais. O que você conseguir, você começa a investir. E o Renan ensina você como investir com esse tanto. E quando você começa a ver o cofrinho crescer, aí tu vai ver que o dinheiro começa a aparecer mais ainda. Porque você começa a ficar inteligente aqui. Pra que eu vou parar no posto de gasolina, falando de América, que é o normal aqui, pra pegar um Red Bull, Renato, que eu vou pagar $5, que o Renato toma 300 Red Bull por dia, se eu posso investir aquilo ali. Se eu posso pegar esse dinheiro do Red Bull e investir. Então eu não vou tomar 10 Red Bull, vou tomar 9. Invisto 1. Ninguém tá falando pra você parar. É igual engordar. Igual dieta. Não adianta você cortar. Diminui. Exato. Aí você vai ver, daí o Renato vai tomar só 9, ele vai ver o dinheirinho dele crescer. Falou, opa, vou fazer 8. Daqui a pouco o Renato parou de tomar Red Bull e todo aquele dinheiro que ele investia no Red Bull, ele tá fazendo investimento pro seu futuro, pro seu presente, ou pra uma casa própria, ou pra um carro novo, ou pra seja qual for o objetivo dele. Fala aí, vou vender aqui. Pô, tá aqui, ó. Esquece o Renan, consultor financeiro, tá Paulo Paterno. Você tá dando aula, meu amigo. É isso mesmo, você sabe, você é sábio. Mas o meu não foi de escola, não. O meu foi de vida apanhando. Pronto, é isso. Melhor escola é esse daí, de vida apanhando. Não, mas essa é muito cara. Essa escola de vida é muito cara. Pode demorar, né, Paulo? Pode demorar, né? É, muito demorada. E como o Paulo falou, pessoal, não existe valor mínimo para investir. Ah, tá sobrando aqui tal. E aquela velha frase, Paulo, que a gente estava conversando ali, quando sobrar eu invisto. Pessoal, sabe quando é que vai sobrar? Nunca. A única notícia ruim do dia, nunca. Se você não der prioridade para aquela atividade ali, para aquele setor, aquele segmento que você quer, você tem que priorizar em primeiro plano. A gente tem mensal, a gente tem que pagar o aluguel, a gente tem que pagar a energia, a gente tem que pagar a internet, essas coisas. Ok, mas priorize a questão do seu eu do futuro. Comece com apenas um valor pequeno e depois gradativamente você vai aumentando, vai fazendo o que for e fazer o dinheiro trabalhar para você. O quanto antes você fizer o dinheiro trabalhar para você, melhor. É como o Paulo falou, para você construir riqueza, existem 3 ingredientes. O primeiro ingrediente é o dinheiro, né? E a gente não teve essa educação financeira no tempo de escola. O segundo ingrediente é ter uma rentabilidade. Questão de juros compostos, questão do seu dinheiro estar crescendo ali para você. E o terceiro ingrediente é o tempo, que é o mais importante dos 3. Então, quanto antes você começar a investir, a salvar, a poupar, a guardar, seja a nomenclatura que você quiser, melhor para o seu futuro. E uma outra coisa super importante, você que está aqui nos Estados Unidos e segue aqui, está escutando aqui o canal do Paulo, não precisa ter green card, não precisa ter Social Security para você começar a investir. Mesmo sem a documentação, você consegue fazer, você consegue ter produto, você consegue ter rentabilidade e fazer o dinheiro crescer para você. E eu vou fazer um desafio para vocês agora, porque eu acredito tanto nisso, que eu falo, você tá falando com um cara que veio pobre, com $1.200 para cá, e hoje eu não sou mais pobre. Né? E eu não fui pra faculdade, não casei com ninguém rico, eu fui trabalhar e fui aprender. E é melhor do que trabalhar é aprender, que você trabalha menos. Se vocês separarem, quem sabe mais, trabalha menos e ganha mais. Quem sabe menos, trabalha mais e ganha menos. Essa é a vida, tá? Então, sabe por que todo mundo que tá nos ouvindo ou nos assistindo, incluindo o Renan, incluindo o Renato e a fofinha que tá ali, do lado. Todos nós que estamos aqui pagamos conta todos os meses. Não importa quão pobre você seja, garanto que você paga as contas. Garanto que chega no final do mês você fala assim, ó, poxa, não sei, aconteceu um milagre, mas esse mês paguei as contas. Sabe por que você paga as contas? Que é isso que você foca. Verdade. Você coloca toda a sua energia, todo o teu pensamento, falando, esse mês eu tenho que pagar as contas. E você paga. Então, nessa mesma energia, esse mesmo pensamento, você vai falar, esse mês, além de eu pagar as contas, eu vou economizar R$100, R$200, $200, seja o que for. A partir de agora, parte das minhas contas é colocar $500 investido, ou R$500. Ah, Paulo, não é Se você focar, porque se teu filho ficar doente, e você precisar levantar R$300 mil para salvar a vida dele, você vai dar um jeito. Vai dar. Não vou nem chegar tanto. Se você precisar levantar R$5 mil amanhã para salvar a vida do teu filho, ou a sua, ou do teu marido, da tua mulher, tu vai dar um jeito. Você consegue. Porque você vai focar. Você vai falar, gente, eu preciso, eu tenho que. Então, a partir de agora, todo mundo que tá aqui nos ouvindo e nos assistindo, você vai colocar no teu budget,
Orçamento, no teu orçamento. Se você não tem ainda, depois vai seguir o Renan, que ele vai fazer um spreadsheet de graça pra você. Eu tô inventando. O que é spreadsheet em português? Eu vou dar uma enxurrada de conteúdo. Ele vai dar uns conteúdos pra você lá no Instagram dele de graça pra ver se você sai desse buraco aí. Exato. A partir de agora, você vai pegar uma quantia. Mas não adianta colocar uma quantia ridícula. Uma quantia, você vai falar que vai dar uma coçadinha na cabeça, você vai ter que ter fé e trabalhar. Que você vai fazer um investimento na sua vida, independente seja no Brasil ou Estados Unidos. Se você não sabe como, vai perguntar pro Renan, ele dá um jeito. Bora. Te ajuda. Tamo aí pra servir, pra ajudar. Tá? Nem se for você abrir uma conta na Nomad e dolariza o teu dinheiro. Nem se for isso, teus reais. Exato. Exatamente. Vou dar um jeito. Exato. A partir de agora, você vai parar com essa mentalidade de pobre, de querer só pagar conta. Eu vou pagar as contas, mais guardar X, mais levar minha esposa para um restaurante uma vez por mês, mais fazer isso. Para de ficar. O Renan tava falando lá fora comigo. É o mesmo trampo que a gente tem para pensar pequeno e pensar grande, dá o mesmo trabalho. Então para de pensar pequeno. Fala, Renan. Exatamente, Paulo. E aí eu tava até conversando antes, hoje de manhã, com um amigo por telefone, e ele falou, poxa, Renan, eu tenho uma loja, e aí eu queria vender mais, isso, aquilo, outro, aquele ponto que a gente tá conversando de vendedor, Paulo. E aí eu falei assim, cara, tu tem o teu Instagram, tu usa o teu Instagram? Ele, não. Eu perguntei, quantos seguidores tu tem no teu Instagram? Ele falou, Renan, eu tenho 1.500 seguidores. Eu falei, pois tu sabe que 1.500 seguidores, o maior teatro do Brasil é o Teatro Bradesco em São Paulo. Você queria falar para 1.500 pessoas em um teatro Bradesco você vai pagar? em São Paulo, você pagaria para você falar ali sobre o seu business? Pagaria, Renan. Ok, tu tem 1.500 seguidores no teu Instagram, cara, coloca as caras lá, faz um vídeo, faz um story que tu vai aumentar a tua produtividade. É exatamente como uma loja. Se você tem uma loja, você que é o dono da sua loja, quando um cliente entra, ele pode comprar como ele não pode comprar. O teu vendedor, o teu funcionário, ele vai abordar o cliente, perguntar se ele tá bem, o que ele precisa, isso, aquilo, outro. Se ele não quiser ajuda, ok, ele vai dizer e o vendedor vai ficar tranquilo. Mas se ele quiser ajuda, o vendedor tá ali para ajudar ele. Então, o cliente pode entrar, ele pode comprar, como não pode comprar. E o seu Instagram é a mesma coisa. Se você tem 1.500 seguidores, seja 1.000, seja 5.000, 100, você tem que ser visto. Principalmente hoje em dia, que você tem que estar no digital, né, Paulo? Se você não estiver no digital, esquece.